novamente. Glória a Deus. Rapaz, toda a vida que eu subo aqui em cima, o irmão estava ali brincando comigo, mas não tem jeito. Não tem como você ficar nervoso. O nervosismo não vem por causa dos irmãos, porque os irmãos são queridos. Somos irmãos em Cristo, estamos em casa, mas o nervosismo vem pela responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Porque a gente entende o poder dessa palavra. Então, bate o nervosismo por essa causa. Esses dias eu estava pedindo orientação ao Senhor sobre o que trazer, pedindo a Ele que me desse uma orientação sobre aquilo que Ele queria falar à sua igreja. Quando eu estava trabalhando no meu trabalho, o Senhor falou comigo sobre o que Ele queria que eu falasse essa noite. Engraçado que enquanto eu estava ali buscando, mesmo ali lendo, Senhor, não via nada, mas no momento em que eu descansei meu coração, o Senhor fala, pronto, esse aqui que eu quero que você fale. Jesus, é assim que você fala, sem dependência. Então é sobre isso, tem a ver sobre aquilo que eu vou falar essa noite, sobre aquilo que o Senhor me conduz a falar, é sobre a gente não ter pressa. A gente não ter pressa, esperar os processos. Mas vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Mas antes, deixa eu convidar você a ler a sua palavra aí, a palavra do Senhor, aliás, a Bíblia. Em Hebreus 10, a partir do versículo 36. Bem? Hebreus 10, versículo 36, a partir do 36. Bem? Todos se encontraram aí? A palavra vai dizer assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Fala poderosamente a Tua igreja, Senhor, essa noite. Fala aos nossos corações conforme o Senhor quer. Eis-me aqui, Senhor meu Deus, e usa através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor meu Deus, seja manifesta, assim que frutos, ó Senhor, através dessa palavra, possam ser concretizados essa noite, que possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos. É o que eu te peço, e assim eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. A epístola aos Hebreus, ela tem um propósito aqui principal de encorajar os cristãos judeus, O escritor tem esse fundamento de trazer perseverança a esses homens, a essas mulheres, estavam sendo perseguidos. Então a palavra central aqui no livro de Hebreus, o escritor, o autor, ele está exortando os cristãos judeus perseguidos a não retrocederem, mas a perseverarem em Cristo Jesus, a não voltarem aos velhos costumes, rituais, do judaísmo, mas perseverar em Cristo. E o versículo central essa noite, o tema que eu escolhi para essa palavra é a chave para alcançar a promessa de Deus. A chave para alcançar a promessa de Deus.
O versículo-chave, que é o versículo 36, com o qual eu vou trabalhar mais específico dele, ele vai falar sobre alcançar a promessa. Quando nós observamos esse versículo, o que nos chama a atenção é sempre a questão da promessa. Nós queremos sempre que as promessas se cumpram em nossas vidas, não é verdade? E Deus tem uma promessa aqui para cada um de nós, específica para as nossas vidas. Mas quando a gente olha esse versículo na sua totalidade, a gente vai observar que há um processo para que eu alcance a promessa. A promessa, ela vai acontecer, mas ela tem um caminho a ser percorrido antes que ela aconteça na tua vida e na minha vida. O que acontece muitas vezes é que a gente quer pular processo e a gente quer ir logo para a promessa, né? A gente quer logo que a promessa aconteça. Mas vamos observar o que a palavra está falando aqui. A palavra primeiro ela vai falar sobre paciência. Necessitais de paciência. Ou seja, o que a palavra está querendo dizer aqui? O tempo de acontecer a promessa na tua vida não depende de ti, depende de mim. Deus está falando isso. Espere em mim, espere no meu tempo, tenha paciência. Porque muitas vezes a gente é condicionado à pressa, né? Eu vou falar sobre isso essa noite. Mas Deus, essa noite Ele nos chama a ter calma. Espere-me. Há um tempo determinado. Então, o primeiro processo para que eu alcance a promessa é paciência. O segundo processo é a obediência. Você vê que o versículo vai falar: pois necessitai de paciência, para que depois de haverdes feito o quê? A vontade. Feito o quê? De Deus, possais alcançar a promessa. Então, primeiro paciência e depois obediência. Se fosse aqui uma conta, seria paciência mais obediência igual promessa alcançada. Quando nós falamos de paciência, querido, é complicado no nosso dia hoje, porque nós vivemos num mundo acelerado. Nós estamos correndo para um lado para o outro e nós cada vez mais temos sido mais impacientes. E quando eu falo nós, eu não estou falando nem as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, eu estou falando do povo de Deus mesmo. Essa pressa está alcançando as nossas vidas de uma forma tal, e a gente tem que deixar de executar aquilo que é essencial, que é algo precioso, que é a paciência. A paciência ela é a quarta manifestação do fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade. Ou seja, é essencial para nós. Na nossa caminhada de fé, é essencial que nós tenhamos paciência, porque vamos passar por desafios, por processos, e todos eles requerem de nós paciência. E todas as vezes que nós queremos apressarmos e tomarmos decisão sem a orientação de Deus, nós nos quebramos. Como eu disse, porque o tempo é dele, a promessa é dele, e ele sabe o tempo devido de entregar para mim e para você. Então temos muita dificuldade, né? Pois nós somos condicionados a correr contra o tempo e estamos cada vez mais impacientes. E aqui eu faço uma pergunta, às vezes é uma coisinha pequena, começa com uma coisinha pequena. Até o pastor esses dias estava falando sobre isso. É interessante porque eu já tinha meditado a respeito disso. Quem aqui, vamos ver aqui os irmãos se entregando, quem aqui nunca deu uma aceleradazinha no áudio do irmão no WhatsApp? Diga aí, levante a mão, quem nunca?
Nunca enfático, mas paciente. Glória a Deus. Olha aí, temos pessoas pacientes aqui na igreja. Mas olha, a grande maioria, parabéns, irmão Fátima. Parabéns, irmão Frásio. Eu não posso levantar a mão. Parabéns, irmão Socorro. Não está reclamando. Porque, olha, você vê que a gente não tem paciência. Às vezes o irmão manda um áudio de 2 minutos para a gente. E a gente, nossa, que áudio enorme, 2 minutos. Eu não tenho tempo para escutar esse áudio de 2 minutos, então eu vou acelerar. Quem é mais paciente, bota ali no 1,5, mas quem é impaciente, coloca no 2, se tivesse 3, 4, né? Colocaria. É verdade? Para você ver como é que está o nosso nível de aceleração, de impaciência. E eu observando sobre isso, que os vídeos no YouTube, antigamente, vídeos de 40, 50 minutos, eles eram na íntegra. E as pessoas tinham paciência de assistir um documentário, uma entrevista. Mas o que está acontecendo agora? Estão cortando os vídeos. Estão fragmentando os vídeos. Por exemplo, se é um vídeo de meia hora, corta esses vídeos e faz ele em 6 vídeos de 5 minutos. E como se isso não bastasse, agora já tem um outro processo que eu vi esses dias, que já é evolução disso. Já estão acelerando o áudio desses vídeos fragmentados. Meu irmão, o dia que a gente vai parar, a gente não consegue se concentrar muito tempo. Se deixa um vídeo desse na íntegra e não corta, as pessoas assistem no máximo 5, estourando 10 minutos, não assiste o restante, porque não tem paciência para assistir. Nós estamos assim, queridos, e se nós, a nossa geração está assim, imagina a geração dos nossos filhos. Imagina como será a geração dos nossos netos. Às vezes o Isaac está assistindo os videozinhos lá em casa, que é as 3 palavrinhas, né? A gente não coloca ele para assistir, a gente coloca só para ouvir. A gente evita de muito contato visual por causa da idade, a gente não deixa. Raramente, alguns minutos às vezes. Porém, quando entra numa propaganda, ele chama a gente. Papai, 3 palavrinhas. Porque ele não quer saber do comercial, ele já quer que parta para... Entendeu? Você vê como é que pode, né? Mas é desse jeito que nós estamos. O mundo, ele tem ditado o ritmo a nós, e nós temos transferido isso aos nossos filhos, e às vezes a gente nem percebe. Sim, irmão Sai, mas o que isso aí tem a ver com a minha vida espiritual? Tenha paciência. Vamos chegar lá. Bem? Mas é importante dizer que a impaciência, ela pode até parecer inofensiva, mas ela é um dos principais empecilhos para o povo de Deus avançar na fé. Queridos, eu quero que você guarde isso com você essa noite. Isso que eu vou dizer agora. A pessoa que não tem paciência, ela não consegue respeitar processos, ela não respeita fases, ela pula etapas. Consequência disso, se eu não consigo respeitar processos, se eu não respeito fases, se eu pulo etapas, a consequência é que eu não vivencio promessas. Você quer promessa cumprida na sua vida? Tira o pé do acelerador. Porque quando você não respeita os processos que Deus às vezes coloca para você cumprir, e você quer um atalho, e você quer pular lá na frente, querido, a promessa não vai se cumprir. Porque Deus faz a parte dele, mas Ele requer de nós que nós também façamos a nossa parte. Você entendeu? E quantas consequências a pressa traz para nós, para a nossa vida. É algo sério, às vezes a gente não para meditar sobre isso. A gente vai vivendo, quando a gente pisa no chão, querido, a gente já se manda, já é aquelas, tenho que correr, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você fica sem paciência para nada, porque a sua vida é uma loucura. E o nível de estresse sobe, obviamente, pela sua correria. E isso causa
muito mal para a saúde. Eu posso citar aqui alguns malefícios da pressa, da falta de paciência. Um deles é um relacionamento doentio. A pessoa que vive sem paciência, ela não consegue ter um relacionamento saudável. Por quê? Vamos falar aqui de duas pilastras muito fortes para um casamento perdurar: cumplicidade, companheirismo. Cumplicidade, companheirismo requer tempo e paciência. Se eu não tenho tempo nem paciência para o meu parceiro, para a minha parceira, como é que esse relacionamento vai ser saudável? Não vai existir cumplicidade, não vai existir companheirismo, porque não há um tempo deles juntos, não há paciência de um conversar e escutar um ao outro. Que relacionamento é esse, querido? E hoje a maioria dos casamentos tem se desfeito, tem se acabado. Por quê? Falta de paciência. Culmina nisso aqui, é resultado. Outra coisa importante a ser dita: criações também doentias. Vou explicar. Quando você é apressado, e hoje isso para a nossa geração, a gente coloca nossos filhos na escola integral. Até o pastor também estava falando sobre isso. Você coloca o seu filho ali na escola integral e a criança passa praticamente o dia todo ali. E aí quando a criança chega, muitos pais tacam a criança para uma natação, para o futebol, para uma aula de karatê. Queridos, eu não sou contra isso, de forma alguma. Mas cadê o teu tempo de pai e de mãe para com o teu filho? Às vezes o pai e a mãe falam: não tenho paciência com esse menino, porque ele é demais. E aí você pula processos. Você não acompanha seu filho, e o seu filho busca uma referência em quem? Em você. Só que se ele não encontra essa referência em você, ele vai buscar num estranho. Você entende isso? Olha só que coisa perigosa. Você perde ali a referência sobre o seu filho. E aí lá na frente você vai olhar, mas não vai conhecer aquela criança, aquele adolescente. Você não vai se ver dele, por quê? Porque você não foi referência para ele. Porque você não acompanhou ele, os processos dele, as dúvidas dele. Então, pai, mãe, tire mais tempo com seus filhos. Mais tempo. Muitas vezes ele não quer um presente. O presente maior que ele quer é a sua companhia, é o seu abraço, é você ensinar coisas simples, é você ter paciência de explicar coisas simples e acompanhar todos os processos do seu filho. Amém? Amém. Outro ponto: a pessoa que é impaciente, ela toma decisões precipitadas, no calor ali do momento. No calor do momento ela vai lá e decide. Mas não é assim. O certo, nós temos que fazer o quê? Quando surgem situações, primeiro pedir a orientação a Deus. Não vou responder agora, porque eu estou de cabeça quente. Eu vou orar ao Senhor, eu vou me debruçar na presença do Senhor, eu vou tirar um tempo e depois, sim. Muitas vezes a gente faz as coisas no calor da pressa, vai lá e faz e acontece, só que lá na frente vem o preço: frustração. Porque muitas vezes tomamos decisões sem consultar ao Deus da nossa vida. Aquele nós dissemos que entregamos a nossa vida a Ele. Muitas vezes nós dissemos: eu entreguei a vida ao Senhor, mas nós continuamos presos, ali comandando todas as coisas. Então você ainda não entregou. Quando você toma as decisões sem pedir a orientação do Senhor, você ainda não entregou a sua vida por total a Ele. Então, sério, essa questão da impaciência, que a maioria dos acidentes de trânsito, querido, elas ocorrem por dois fatores: excesso de velocidade e descumprimento de sinalização. O que é isso?
impaciência, excesso de velocidade, e desobediência, que é o descumprimento das sinalizações. Olha só como é sério isso. Em Lucas 6, versículo 46 ao 49, a palavra vai falar ali sobre o homem que construiu a sua casa sobre a areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. O homem que construiu a sua casa sobre a areia, ele não respeitou os processos. Ele simplesmente começou a levantar. Ele queria era levantar a casa. Ele queria era estar lá debaixo da casa, dentro da casa, debaixo do teto, né? Então ele não respeitou as fases iniciais dessa construção. Ele construiu sobre a areia. E a palavra vai dizer, querido, que veio as enchentes, vieram os ventos ali. O que essa casa aconteceu com essa casa? Ela veio ao chão, né? Mas a palavra também vai falar sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. E a palavra vai chamar esse homem de homem prudente. Construiu a sua casa sobre a rocha. Mas olha a diferença. Esse homem cavou profundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha, igreja? É Jesus. Quando nós firmamos os nossos pés em Jesus, quando respeitamos os processos, aí vem vento, vem ventania, vem enchente, mas não derruba, não te derruba. Podem vir ventos, podem vir enchentes, mas não vai te derrubar. Sabe por quê? Porque o seu pé está estruturado em Cristo Jesus. Há uma diferença. Quando o versículo fala cavar fundo, querido, requer o quê? Paciência. Requer o quê? Esforço, né? E cavar fundo, queridos, é oração, leitura, profundidade, conhecimento, momento com Deus, intimidade. Você está cavando, está buscando a presença do Senhor, e você está se fortalecendo, você está cruzando etapas, se fortalecendo. E quando vier as dificuldades da vida, que vão vir, obviamente, faz parte da nossa caminhada, mas nós vamos estar estruturados. Então nada pode nos derrubar, porque estamos em Cristo Jesus. Então respeite as fases. Tem gente hoje que valoriza mais a rapidez do que a qualidade. E deixa eu te dizer, a qualidade requer tempo e requer paciência. É engraçado, queridos, que o inimigo das nossas vidas, ele quer que a gente trabalhe na rapidez. Ele quer que a gente seja impaciente. Só que ele não trabalha assim. Ele trabalha na calma. Ele vai te observando. Ele não trabalha apressado. Ele quer esse mal para nós, mas ele mesmo não faz assim. E isso, essa questão da impaciência, nos acompanha de muito tempo atrás da nossa vida. Quer ver aqui quem vai aqui se identificar com isso que eu vou falar? Talvez aqui quando você era menor de idade, há pessoas aqui menor de idade, tem a Aninha, tem os meninos ali atrás, né? Alguns. Quando você é menor de idade, você diz assim: eu não vejo a hora de fazer os meus 18 anos. Eu não vejo a hora de ser dono do meu nariz, de tomar as minhas decisões. Eu falei muito isso. Ei, queridos, eu falo para eles, eu conto para eles, vocês contam. Queridos, não tenha pressa não. Não tenha pressa em ser de maior não. Porque quando você chegar na minha idade, e eu vou fazer 40, né? Esse ano, vou fazer 40, se Deus permitir. Quando a gente chega numa certa idade, a gente sente saudade daquele tempo que a gente não tinha tanta responsabilidade, porque vida de adulto, querido, não é brincadeira. Então não tenha pressa em ser de maior. Respeite o processo. Aproveite esse momento lindo que Deus está te dando.
Amém? Jovens, jovens, não tenham pressa, jovens. Calma. Amém? Queridos, nós aprendemos com Deus no processo da criação sobre a questão da calma. Lá em Gênesis 1, versículo 2, ele diz assim: toda a terra era vazia e sem forma. Aí o Senhor ele vai dizer assim: olha, e haja tudo, e tudo se fez. Foi assim? Foi não. Foi não. Fala assim: e haja tudo, é a terra sem forma, né? Haja tudo. Não? Não, foi um processo, né? Ele poderia ter feito tudo num dia só, não poderia? Ele poderia, porque ele é Deus. Mas olha o ensinamento que ele nos dá. O próprio Deus. Tempo para cada coisa. Faz a luz, as águas, a terra, os mares, o sol, a lua, os animais, o homem. E aí no sétimo dia ele vai descansar. Processo. A beleza do processo de respeitar etapas. Isso é ele nos ensinando, querido, a termos calma, respeitar o tempo dele. Eu quero aqui citar alguns personagens bíblicos que nos dão respaldo sobre isso que eu estou falando. Homens que esperaram o tempo de Deus e foram maravilhosamente abençoados. Eu também quero aqui mostrar para vocês homens, pessoas que não respeitaram o processo de Deus. E aí também padeceram, sofreram, porque não respeitaram. É uma escolha. Nós temos essa escolha em nossas mãos. O primeiro personagem que eu quero citar aqui é José, do Egito. Eu não vou entrar a fundo, obviamente, pela questão do tempo, como passa rápido, rapaz, meu Deus do céu, tem coisa ainda aqui, pastor. Aqui para meia-noite está certo. Mas eu não vou entrar mais em Gênesis. A história de José está lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 ao capítulo 50, é bem extenso. Depois, se você quiser ler a fundo, maravilhosa a história de José. Mas José, você observa que ele espera todo um processo, ele passa por um processo doloroso na vida dele, mas ele fica ali firme, né? A palavra vai dizer que José ele foi traído, ele foi vendido, ele foi escravizado, ele foi humilhado, ele foi tentado, ele foi injustiçado. Só que, queridos, havia o quê? Havia uma promessa. Ele tinha recebido uma promessa em sonho. Havia uma promessa para José. E ele passou todos esses processos, e você não vai encontrar uma vírgula aí falando que José reclamou o processo. Ele cumpriu, obedeceu, ele foi tentado. Ali no finalzinho ali do processo, quando ele estava para ser abençoado, surgiu uma situação para atrapalhar com que ele chegasse até o final. A mulher de Potifar se levantou ali para tentar ele, mas ele permaneceu firmado na promessa. E aí ele alcançou. Querido, medite comigo. Uma coisa é você ser levantado sobre a sua nação e você exercer um cargo de eminência sobre a sua nação, você ser um governador, um prefeito, um presidente, já é difícil. Agora você imagina um hebreu se tornar governador aonde? Em outra nação, no Egito. Só Deus faz isso. Deus levantou aquele homem numa nação estrangeira para honrar ele, porque ele respeitou os processos, ele obedeceu a Deus. José virou governador do Egito. E agora José manda chamar toda a sua parentela que está em Canaã.
estão lá com dificuldade de alimento, porque nesse tempo estava faltando alimento, queridos. José agora está no Egito. O Egito é o único lugar do mundo onde há alimento, a provisão de comida. Então aquele povo agora vem todo para o Egito. O que a palavra está nos ensinando aqui? Quando você respeita os processos de Deus, Ele te abençoa e vai abençoar também os seus. A sua casa, a sua família será abençoada através da sua vida. Aleluias! Aquela família agora, aquela parentela toda vai para o Egito e vive ali no melhor da terra, porque um filho obedeceu. Outro exemplo que a palavra nos traz é Davi. Davi, ele é ungido por Samuel, ainda muito novinho. Rapazote, o menor da casa. Samuel vai ao seu encontro, pastorzinho de ovelha, e ali o unge. Deus coloca sobre aquele jovem a responsabilidade de ser o rei de Israel. Só que agora Davi pega e fala assim: pronto, agora eu vou lá e vou me sentar no trono onde Saul está. É assim que ele faz? O que acontece? Tem um processo, né? Tem um tempo a ser cumprido. Exatamente. Ele passa por um aprendizado. Ele vai passar por etapas. Para quê? Para forjar o caráter de Davi. Para fortalecer Davi. Para que ele possa exercer lá na frente aquilo que o Senhor o prometeu. Mas você entende que há um processo? Mas Deus já mandou lá ungir ele, agora não. Mas há etapas a serem cumpridas. E eu quero te dizer uma coisa. Que esperar também com paciência, quando eu digo esperar com paciência, não é você ficar estático. Não, Deus me prometeu, eu vou sentar aqui e vou esperar, porque Ele me prometeu. A promessa vai se cumprir na minha vida. E fica lá parado, ei, não vai acontecer não, porque você não está fazendo a sua parte. Você tem que caminhar até a promessa. Só que aqui é onde há um X da questão. Você caminhar em direção à promessa, mas não conduzido pelos teus passos. Porque quando você for conduzido pelos teus passos, você vai errar. Você vai falhar. Porque o teu tempo não é exato. O teu tempo é falho. Mas quando você é conduzido por Jesus, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, aí as coisas vão ocorrer no tempo certo, sabe por quê? Porque é Ele que está conduzindo a tua vida. É Ele que está conduzindo os teus passos. Então Davi vai em direção à promessa, só que ele vai conduzido por quem? Por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aí quais são os processos? Quais são as fases que Davi vai enfrentar? Primeiro ele enfrenta o gigante. E quando ele enfrenta o gigante, ele ganha o respeito do povo. Ora, um menino só, rapazote, agora consegue derrubar um gigante. Ei, mas ele não estava só. Deus estava com ele. Há uma diferença. Então, Davi enfrenta o gigante, mas conduzido por quem? Por Deus. Davi agora passa dessa fase e agora Davi vai servir ao rei Saul. Mas ele está só? Não. Ele está sendo conduzido por Deus. E está andando em direção à promessa. Você percebe? Enfrentou o gigante. Agora está com Saul na sua mesa, comendo com a sua família. Após isso tudo, o jogo vira e inverte.
E agora aquele menino que era querido ali pelo rei Saul, agora Saul é tomado de uma inveja e agora passa a perseguir aquele jovem. Processo. Então agora Davi é perseguido por Saul, mas ele está sendo conduzido por Deus. Davi vive agora como um fugitivo, só que ele está sendo conduzido por Deus. Num determinado momento, Davi tem a oportunidade de matar Saul, pular processo. Você entende isso? É colocado uma situação ali que ele tem a oportunidade de lançar ali a lança sobre o peito de Saul e matá-lo, mas ele não faz isso. Por quê? Ele está sendo conduzido por quem? Por Deus. Se ele estivesse andando nos passos dele, na vontade humana dele, com o coração humano, ele tinha lançado aquela estaca no rei Davi ou no rei Saul. Mas ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você percebe que se levantam situações para atrapalhar o teu processo? Se levantou na vida de José, se levantou na vida de Davi, para que ele busque um atalho. Ei, querido, atalho não vem de Deus. Atalho vem do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Percorra o caminho a qual o Senhor tem chamado você para percorrer. Está doendo? Percorra, Ele está contigo. Está difícil? Continue. No momento devido você vai alcançar a promessa. Se você não desistir. Davi, ele soube esperar o tempo, respeitar os processos, não pulou etapas. Quando eu falo de etapas, você pode observar que Cristo, antes de iniciar o seu ministério, Satanás, no 40º dia, tenta Jesus para que ele quebre o ciclo de obediência. Satanás tenta Jesus para que ele pule a etapa, para que ele busque um atalho, como esse pão aqui transforma essa pedra em pão, mas ainda não era o tempo. Jesus respeitou o processo. Aí você percebe que quando está perto de acontecer uma bênção na tua vida, Satanás vai levantar outras situações para fazer você sair do caminho da promessa de Deus. Permaneça sobre a vontade do Senhor. Amém? Vamos ler juntos em Salmo 33, 18. O que a palavra vai dizer? Salmo 36, 18. Salmo 33, 18, gente. Salmo 33, 18, vai dizer assim, olha. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Olha o que o Senhor está falando aqui. Eis que os meus olhos estão sobre aqueles que me temem. O que é temer? É obedecer. E os meus olhos estão sobre aqueles que me esperam. Ei, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Não te apressa. Espera no Senhor. Amém? Eu citei 2 exemplos aí de pessoas que souberam perseverar, de pessoas que foram
obedientes ao tempo de Deus, respeitaram o processo, colheram bênção, foram abençoados e através da sua vida abençoaram os seus. Mas também tem as pessoas que não obedeceram ao tempo do Senhor. Tem um louvor que fala assim: olha, quem tem promessa não morre não, não morre não. Vai nessa para você ver. Morre sim, querido. Morre antes dela acontecer, se você não cumprir a vontade de Deus. Não é porque você tem uma promessa, você vai se confiar nela e você não vai se mover até ela, obedecendo os processos. Meu querido, não vá nessa. Um exemplo de quem não teve paciência de esperar a promessa, o povo de Israel. Deus tira aquele povo do Egito, faz aquele povo atravessar o mar. Logo antes deles ver todas aquelas maravilhas, eles já começam a reclamar, estão com fome. Em vez deles clamarem ao Senhor, eles foram o quê? Murmurar. Foram se maldizer. Se eles tivessem pelo menos clamado ao Senhor, mas não, eles foram murmurar, e geralmente aquele que é apressado é murmurento. Você percebe que eles estão ali com fome. Será que Deus não sabia que eles estavam com fome? Mas Deus estava esperando o tempo certo. Há um processo. Obviamente que Deus não tirou aquele povo com o braço forte do Egito, fez eles passarem entre as águas sem molhar os seus pés, para deixar eles morrerem no deserto de fome. Obviamente que não. Mas eles se apressavam todo o tempo. Estão com fome, começaram a se maldizer porque estavam com fome. Deus foi lá, fez descer ali o maná. Agora estão com sede, vão morrer de sede. Todo o tempo acelerando processos, não esperando o tempo de Deus. Obviamente que Deus ia mandar, mas era o tempo devido. Mas eles se apressavam em todo o tempo. E com certeza isso entristecia o coração de Deus. Quando nós nos apressamos em fazer as nossas coisas, e muitas vezes sem buscar a orientação de Deus, isso machuca o coração de Deus. Porque um dia você falou que entregou a sua vida a Ele, e como você entregou, Ele ainda continua comandando os seus passos, continua comandando as suas decisões, que as coisas têm que ser no seu tempo, conforme a sua vontade. Era assim esse povo. Em Êxodo 24:12, vai dizer que Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai, para ele ali dar as tábuas da lei e os mandamentos que Deus havia escrito com as suas próprias mãos. Deus manda chamar Moisés. Moisés sobe ao Monte Sinai e já vai se encontrar com Deus. E ainda passa 6 dias esperando o Senhor chamá-lo para o lugar determinado por ele. E ali ele passa 40 dias na presença do Senhor. E aí, Moisés estava lá apressado para descer, rapaz. Qualquer um de nós estivesse ali na presença do Senhor, falando conosco face a face, nós teríamos pressa, querido, de voltar. Moisés passou ali 40 dias, 40 noites, conversando com o Senhor. E coisa maravilhosa, se você for ler as coisas que Deus está conversando com Moisés, ensinando a ele como ele quer que faça, os detalhes, como Deus é cuidadoso. Então aquele momento era um momento produtivo, e o povo que estava lá embaixo não soube esperar. Começaram a se maldizer, começaram a se apressar. No capítulo 32, em Êxodo, a partir do versículo 1, nós vamos ver que o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, pressionaram Arão para que ele fizesse um Deus
que fosse adiante deles. Ó, presta atenção nisso aqui. Eles não souberam esperar a volta de Moisés. Olha, Moisés já deve ter batido as botas. Ei, Arão, nome de Moisés, Arão, faz aí um Deus para a gente adorar, para que vá adiante de nós. Observe isso, para que vá adiante de nós. E Êxodo 13, ninguém coloca aqui, por favor. Êxodo 13, versículo 20, a partir do versículo 20 até o versículo 22. E assim, olha só, encontraram aí? Vai dizer assim, olha: e assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Pode seguir. E o Senhor ia adiante deles. Pegou aí? E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vai deixar aqui, João. Coloca aqui no versículo 21, vamos ler de novo essa passagem. Olha só. E o Senhor ia adiante deles. Ei, queridos, se Deus ia adiante deles, o que eles estavam pedindo para Arão fazer um Deus para ir adiante deles? Se já havia um Deus que estava adiante deles. E você vê o cuidado desse Deus, que de dia uma nuvem, para que aquele povo não se queimasse no sol, protegendo aquele povo, cuidando daquele povo. E de noite, uma coluna de fogo, para que eles não morressem de frio, porque o deserto de noite é frio. E aquela coluna de fogo também servia para alumiar o caminho, para que eles não parassem, para que não parassem para alcançar o quê? Para alcançar o quê, gente? A promessa. Porque Deus quer que você continue andando até a promessa. E eles estavam andando, só que há uma diferença. Davi estava andando até a promessa, orientado por Deus, mas aquele povo teimava em andar sobre a sua vontade. Eles queriam alcançar a promessa, só que eles queriam fazer do jeito deles. Ei, a promessa de Deus não vai acontecer na tua vida do jeito que você quer, no tempo que você quer, conforme a tua vontade. Não vai. É Ele que determina todas as coisas. É no tempo dele. Nós temos que entender isso. Quando o homem ele apressa os seus passos para fazer a sua vontade, ele não para apreciar as belezas e a bondade de Deus. Vou repetir isso aqui, olha. Quando o homem apressa os seus passos para fazer a sua vontade, ele não para apreciar as maravilhas de Deus. Aqueles homens, eles não paravam para ver uma coisa que estava bem nítida, que havia um Deus já com ele, acompanhando eles em todo o processo. Eles não viam isso, porque eles estavam simplesmente à loucura, na correria de chegar até lá, e não reconhecia que havia um Deus sobre eles e adiante deles. É sério isso, querido. Muitas vezes a gente esquece daquilo que Deus já fez por nós. A gente estava até pregando quinta-feira, se eu não me engano, sobre a gente ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Muitas vezes a gente está na correria de querer mais e mais e mais, e a gente para de olhar para aquilo que Ele já fez. Outro exemplo para a gente fechar, para a gente finalizar, é o filho pródigo. O filho pródigo,
ele se apressou em receber a parte da herança. Havia uma bênção para ele receber. Só que ainda não era o tempo, querido. Não era o tempo dele usufruir daquele bem. Ele não soube esperar. Ele resolveu o quê? Pular etapas. Só que, queridos, ele não tinha experiência. Ele não tinha base, ele era imaturo. Ele não iria saber lidar com aquele bem, com aquela riqueza. Porque ele ainda era muito jovem. Não era tempo dele ter aquilo em mão. Mas ele quis. Ele quis se apressar. E onde ele foi parar? Na lama. Ele perdeu tudo, né? Porque ele não soube esperar. Quando se é precipitado, imediatista, impossível, apressado, aquilo que poderia ser uma bênção para a tua vida, se torna maldição. Quando você apressa o espaço para aquilo que Deus tem determinado um tempo para ti, Ele prometeu, mas você acelerou o processo, e aquela bênção que seria uma bênção na tua vida, vai se tornar uma maldição. Sabe por quê? Porque você quebrou o ciclo que Deus determinou para aquilo acontecer. E você agora fez do seu tempo imperfeito, transformou em maldição. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Viva o tempo de Deus. Respeite as fases. Obedeça os processos. Essa noite eu quero te perguntar: como é que está a tua vida? Você tem respeitado os processos? Você está passando por situações em que requer processo? Todos nós passamos. Todos os dias sempre tem algo, um processo percorrendo em nossa vida, algo que está acontecendo. Você entregou ele na mão do Senhor? Ou você tem teimado em fazer do seu jeito? Ou você tem buscado atalhos para que essa promessa aconteça mais cedo na sua vida? Não, se eu for por ali, eu acho que vai dar certo. Se eu tentar desse jeito aqui, eu acho que vai dar legal. E você esquece de buscar a orientação de Deus, de pedir a orientação para Ele: Senhor, é agora. Pai, me dá uma luz, me mostra, Senhor. Continua comigo, me guiando, continua me conduzindo, para que eu não venha a tomar decisões precipitadas. Davi fazia essa oração: Senhor, não afasta de mim o Teu Espírito Santo. Porque ele sabia que ele era dependente dele. Ao momento em que ele se retirasse da presença do Espírito Santo, pronto, estava tudo perdido. E muitas vezes nós temos tomado decisões em nossas vidas, no calor da emoção: se eu for por aqui vai dar certo, e você esqueceu de pedir a orientação a Deus. Muitas vezes nós não pedimos orientação a Deus, nós comunicamos a Deus e pedimos para Ele abençoar. Ei, querido, Deus te chama essa noite para você respeitar o tempo que Ele determinou para entregar a promessa na tua vida. Há um tempo. Em Eclesiastes 3:1 vai dizer: há tempo para todas as coisas. Espere no Senhor. Inclusive, é um tempo para você alcançar a sua promessa. Espere no Senhor. O meu papel não é determinar o tempo, mas confiar no dono dele. Tem um louvor muito bonito, eu acho que ele é antigo, que fala assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olha o que Deus está dizendo para ti: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Jesus Cristo, quando a gente fala sobre José, a gente fechado. Quando a gente olha para José, eu estava falando de José neste instante, os processos que José passa.
Jesus também percorreu os mesmos processos que José. Interessante, né? As mesmas coisas que José passou, Jesus passou. Só que as fases que Jesus passou foram muito mais dolorosas, foram muito mais difíceis. Mas Jesus também ele foi traído, Jesus também ele foi vendido, Jesus também ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi tentado, ele foi injustiçado. Só isso não, ele foi morto. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu em glória. Aleluia! Ele respeitou as fases. Ele ressurgiu em glória. Ele não buscou atalhos. Todo o sofrimento que ele iria passar, ele sabia de tudo aquilo que ele ia passar. Mas ele não buscou atalho, porque ele sabia que havia uma promessa. Havia uma promessa. Aleluia! Nós somos frutos da sua paciência. Fomos beneficiados pela sua obediência ao Pai, porque estávamos destituídos da glória de Deus. Mas devido à paciência e à obediência do Filho, em todo o processo, do deserto até a cruz, hoje temos direito à vida eterna. Glória a Deus! Vale a pena respeitar os processos. Embora doa, não busque atalhos. Deus está contigo. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar, sabe por quê? O que é que vai falar em Hebreus 10, 23? Vamos ler junto para a gente finalizar. Hebreus 10, 23. Abra a sua Bíblia, vamos ler juntos. Vamos lá, vamos ler junto. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Diga de novo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele vai cumprir, mas é do tempo dele, é conforme a vontade dele. Espere no Senhor. Essa palavra que eu deixo essa noite, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.